Vamos lá, gente, então, para mais uma aula aqui. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a teoria dos conjuntos. São dois assuntos aí, teoria dos conjuntos, conjuntos numéricos. Então, nesse primeiro vídeo, nós iremos falar sobre a teoria dos conjuntos. Então, a primeira coisa da teoria dos conjuntos que a gente precisa ter para poder começar a estudar esse assunto é relembrar alguns símbolos. Símbolos matemáticos esses que em algum momento em sua vida escolar você teve algum contato com ele. Talvez esse contato tenha sido pouco que vocês não consigam lembrar, mas vamos lá recapitular o nome de cada um desses símbolos. O primeiro é o pertence. Segundo, não pertence. Então, toda vez que eu tiver um símbolo cortado, é uma negação, então vai ter um não na frente. Então, se é pertence, não pertence. Aqui é o está contido, não está contido. Contém, não contém. Qualquer que seja, existe, não existe. E o mais conhecido de todos, que é o símbolo do infinito. Então vamos aprender a usar alguns desses símbolos aí, em alguns exercícios, em alguns exemplos que a gente vai ver durante o assunto de teoria dos conjuntos, certo? Então daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente vai aplicar esses símbolos. Antes de a gente ver a aplicação desses símbolos, nós precisamos entender como é que é representado um conjunto. Então, o conjunto ele é representado por letras maiúsculas. E ele existe três formas de representação. A primeira forma é a forma da listagem, onde nesse momento ele lista os elementos que estão contidos no conjunto. Então, ele vai descrever, ou seja, ele vai listar quais são esses elementos. O segundo formato é o formato de uma sentença, onde ele vai lhe dizer uma sentença que lhe dê condições de você saber quais são os elementos que pertencem a esse conjunto. Então aqui não necessariamente os elementos eles vão estar descritos. Então aqui os elementos vão estar em forma de sentença. Ele vai lhe dar uma condição de você saber quais são os elementos que pertencem a esse conjunto. Beleza? Esse é formato de sentença, mas lá na frente a gente vai conhecer ele como intervalos. E a terceira representação, que é o diagrama de Euler-Venn. Então esse diagrama ele é bastante utilizado na resolução dos problemas que envolvem a teoria dos conjuntos. E a gente vai ver também durante essa videoaula. Beleza? Então depois disso, nós temos os tipos de conjunto. Então o conjunto está dividido em três tipos. O primeiro é o conjunto universo. Esse é o conjunto que contém todos os outros conjuntos. Então todo e qualquer conjunto está dentro do conjunto universo. O conjunto unitário é aquele que possui apenas um elemento. E o conjunto vazio, aquele que não tem nada dentro. E aí é importante a gente ressaltar que o conjunto vazio ele tem uma representação simbólica. É uma bolinha cortada ou duas chaves com nada dentro. E aí vale ressaltar que para ser conjunto vai ter que estar representado por letras maiúsculas. E se for em uma listagem, ele vai ter que estar dentro de chaves. Então, se eu colocar parêntese, não representa o conjunto. Colchete não representa o conjunto. O conjunto, para ser conjunto, ele tem que estar dentro das chaves. Beleza? Então, o conjunto vazio ele tem essas duas representações simbólicas aqui. O vazio, que é a bolinha cortada, ou as duas chaves sem nada dentro. Beleza? Como eu falei, vamos verificar aqui como é que a gente aplica esses símbolos, alguns desses símbolos, né? Principalmente o contém e o estar contido. Beleza? Então vamos verificar dessa sentença aí qual que é a verdadeira e qual que é a falsa. Então aqui, a letra A, ele diz que 2 pertence a esse conjunto. Se ele está dizendo que pertence, significa que está dentro desse conjunto. Verifique está, então essa sentença ela é verdadeira. Ele diz 2 não pertence a esse conjunto, ou seja, 2 não está aqui dentro. Não está? Não está realmente. Então isso daqui é verdadeiro. Aí vem, ele diz que 2 e 3 está contido em 1, 2, 3 e 4. Quando ele fala está contido, ele está dizendo que esse conjunto aqui, ele está dentro desse
conjunto maior. Então, o conjunto 2 e 3 está dentro desse conjunto 1, 2 e 3 e 4? Está. Ele está aqui dentro. Se ele está aqui dentro, ele está contido. Se ele está contido, então é verdadeiro. Letra D. Ele está dizendo que o conjunto 1 e 3 está contido no conjunto 1 e 2. Está? Não. O 1 está contido aqui dentro, mas o 3 não. Então, essa sentença ela é falsa. Ele está dizendo o 2 e 3, o conjunto 2 e 3 está contido nesse conjunto, não está contido nesse conjunto maior. Então ele está dizendo que não está contido aqui dentro. E eu verifico que esse elemento ele está contido sim aqui dentro. E ele está dizendo que não está contido. Então essa sentença ela vai ser falsa. 3 pertence ao vazio. Obviamente que é falso, se está vazio não tem nada dentro. Repare que aqui agora ele está dizendo que contém. Então ele está dizendo que o elemento 2, 3, 4 contém o conjunto 1, 2, 3 e 4. Então quando eu falo que eu contenho, então significa que esse conjunto daqui, o segundo conjunto, está dentro do primeiro. Ou seja, esse conjunto A, esse conjunto primeiro aqui, 2, 3 e 4, dentro dele está o segundo conjunto 1, 2, 3 e 4. Esse conjunto aqui, ele está aqui dentro? Não. Se ele não está aqui dentro, então ele não contém. Então é falso. Letra H. Ele está dizendo que o conjunto vazio está dentro do conjunto 1, 2, 3 e 4. E aí, o vazio está aí dentro? O que é que vocês acham? Vamos lá verificar. O vazio, ele está sim dentro do conjunto. O vazio, ele está dentro de qualquer conjunto. Vamos aqui exemplificar de uma forma melhor para todo mundo visualizar. Vamos pegar esse conjunto aqui e escrever dentro do diagrama de Venn. Então eu venho aqui e coloco 1, 2, 3, 4. Tem espaço vazio aí? Tem. Olha o espaço vazio aqui. Se existe espaço vazio, então significa que o vazio está aqui dentro. Então se o vazio está aqui dentro, essa sentença ela é verdadeira. E aí vale se ressaltar, o vazio ele está dentro de qualquer conjunto que possa existir. Então sempre o conjunto ele vai ter dentro dele o conjunto vazio. Aí ele diz que o conjunto ABC não pertence ao conjunto ABCDF. Falso, porque ele pertence. Ele diz aqui que 2 e 3 não contém 1, 3 e 4. Ele está dizendo que esse conjunto aqui não contém esse conjunto. Ou seja, esse conjunto 1, 2 e 3 e 4 não está dentro desse primeiro conjunto 2 e 3. Realmente não está. Então isso é verdadeiro. Então a grande diferença do contém e do está contido é o seguinte. Se o conjunto menor estiver na frente do maior, o símbolo que a gente vai colocar ali é o de está contido. Se o conjunto maior estiver na frente do menor, o símbolo que a gente vai colocar ali é contém. Isso se os elementos que estiver dentro dele, um estiver dentro do outro. Beleza? Como a gente viu aqui que todos os elementos desse conjunto A, desse conjunto 2 e 3, está dentro dele. Então se está dentro, ó, o menor está dentro do maior. Então significa que ele está contido. Beleza? Então vamos lá verificar os próximos exemplos. Aqui ele está pedindo para você colocar o símbolo de está contido e contém. Então vou verificar aqui 1, 2, 3 e 4 e o conjunto A. Qual é o símbolo que eu vou colocar aqui para essa sentença estar verdadeira? Foi o que eu falei. O conjunto menor está na frente do maior. Então se o menor está na frente do maior, então a gente vai usar o quê? Está contido. Então significa que 1, 2 e 3 está contido em A. Se o conjunto maior estiver na frente do menor, então significa que a gente vai usar o símbolo do contém. Então, diante disso, próximo exemplo aí, o 6, 7, 8 está contido, o 4, 5, 6, 7, 8 está contido, o 2, 4 e 9 está contido. Nesse momento, o A está na frente, o A é o conjunto maior, então vai ser contém. O vazio está contido dentro de qualquer conjunto. E o A, que é o conjunto maior, contém o vazio. Então essa é a diferença do símbolo de estar contido do contém, do pertence e o não
pertence, que são os símbolos que o pessoal tem mais dúvida, certo? Então tem esses dois exemplos aí para poder tentar sancionar essas dúvidas. Tranquilo? Então vamos passando aqui agora para a definição de subconjunto. O que é um subconjunto? Um subconjunto é um pedaço do conjunto. Então, um pedaço desse conjunto forma um subconjunto. Tá dado aí, ó, dados os conjuntos A e B, dizemos que B é um subconjunto de A se todos os elementos de B forem elementos de A também. E aí tem uma coisa chamada conjunto das partes. O que é esse conjunto das partes? O conjunto das partes são todos os subconjuntos que eu consigo formar de um conjunto. Ou seja, eu tenho um conjunto maior que é um bolo. Então, o que é esse conjunto das partes? É quantos pedaços de bolo eu posso dividir esse bolo maior. Então, eu tenho um bolo maior. Em quantos pedaços eu posso cortar esse bolo? Então, isso é o conjunto das partes. Quantos subconjuntos eu consigo formar com um conjunto? Então, esse total de subconjuntos é o chamado de conjunto das partes. Então, aí a definição, dado o conjunto A, o seu conjunto das partes, cuja notação é P de A, é o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto, ou seja, é a formação de todos os subconjuntos de um conjunto. E aí, para eu determinar isso, existe uma formulazinha. Que fórmula é essa? N, toda vez que eu tiver esse N aqui na frente de qualquer fórmula, representa o número de elementos. Então, o número de elementos do conjunto das partes, ou seja, o número de elementos de subconjuntos que eu posso formar, a quantidade de subconjuntos que eu posso formar, vai ser 2 elevado à quantidade de elementos do conjunto A. Vamos entender isso daqui. Então, por exemplo, se eu tiver um conjunto 1, 2 e 3, quantos subconjuntos eu conseguiria formar com isso aí? Então, pela fórmula, vamos voltar para a fórmula, ó, o número de elementos aqui do conjunto das partes, ou seja, a quantidade de subconjuntos que eu posso formar, vai ser 2 elevado a quanto? Ao número de elementos do conjunto A. Então, eu venho aqui e verifico. O número de elementos do conjunto A vai ser quanto? 3 elementos. Então, quantos subconjuntos eu vou conseguir formar? Resolvendo essa conta, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar igual a 8. Significa, então, que com esse conjunto A, com esses números 1, 2 e 3, com essa quantidade de elemento, eu consigo formar 8 subconjuntos. Beleza? Então, vamos lá verificar como é que vai ser isso. Como é que a gente vai fazer esses subconjuntos. Então, tá aí, tá a formulazinha que eu acabei de explicar. Então, significa que eu tenho que formar 8 subconjuntos, 8 pedaços de conjunto aí. O primeiro sempre vai ser o vazio, visto que o vazio está em todos os conjuntos. Então, o segundo subconjunto é apenas o número 1 puro, apenas o número 2 puro, apenas o número 3 puro. Aí eu venho 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, e venho por final 1, 2 e 3. E aí vamos contar? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que foi justamente a quantidade de subconjuntos que eu havia dito que nós encontraríamos. Certo? Então, esse é o conjunto das partes. É você determinar a quantidade de subconjuntos que você consegue formar através de um conjunto. Beleza? Agora vamos para o prato principal, que são as operações. E aí essas operações, elas vão ser divididas em 4. Quais são as operações? A união ou reunião, que é o Uzinho para cima, é a junção de todos os elementos dos outros conjuntos em um só conjunto. A interseção, o U para baixo, são os elementos em comum entre os conjuntos, ou seja, os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. A diferença, que são os elementos que pertencem a um conjunto e não pertencem ao outro. E a quarta operação, que é o complementar, que eu não vou explicar aqui, porque lá na frente eu vou detalhar melhor que esse complementar acaba assim te fazendo uma diferença.
Então a gente acaba fazendo o mesmo procedimento da diferença. Então essa quarta operação seria a complementar. E como é que é o grande problema? Como é que a gente identifica no problema que trata-se de união, de interseção ou de diferença? Então, para a gente identificar no problema, vamos procurar as seguintes palavras. União, a gente vai verificar na pergunta a palavra ou. Então, na pergunta vai estar lá escrito aconteceu um evento A ou um evento B. Então, esse ou é a representação da união. Vai acontecer um evento A e um evento B. Então, esse I é a representação da interseção. E a diferença são toda e qualquer palavra que dê ideia de exclusividade. Apenas, exclusivo, somente. Então, essas palavras que dão ideia de exclusividade as palavras que representam a operação da diferença. Isso nós vamos verificar nos problemas, beleza? Então, vamos ver nos problemas aqui como é que vai ficar isso. Antes de eu passar para os problemas, vamos verificar como é que funciona essas operações com o conjunto na listagem. Então, primeiro vamos verificar na listagem, depois vamos passar para os problemas e verificar como é que isso funciona nos problemas. Então, eu tenho dois conjuntos aí, o conjunto A e o conjunto B. Ele pede para fazer as operações aí embaixo. A unida B. Foi o que eu falei, A unida B. A gente vai juntar todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B. Sendo que aqueles elementos que estão em comum entre A e B, a gente só escreve ele uma única vez. Então eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Porque o 2, o 4 e 6 eu já tinha escrito. Então não preciso escrever novamente. A interseção com B. Eu vou verificar os elementos que estão em comum entre A e B. Ó, o 2 está aqui, está aqui. O 4 está aqui, está aqui. O 6 está aqui, está aqui. Então 2, 4 e 6 são os elementos que estão no conjunto A e B ao mesmo tempo. A menos B. Os elementos que estão no conjunto A e que não estão no conjunto B. Então, o que é que você vai fazer para entender essa diferença de A menos B? Você vai pegar aqui no conjunto A, verifica no conjunto A. O conjunto A está aqui. Vou verificar quem são os elementos que estão em A e que estão em B ao mesmo tempo. A gente viu que é a interseção. Então, você vai retirar aqui, ó, 2, 4 e 6. Então, você retira do primeiro conjunto, do conjunto A, os elementos que pertencem ao segundo conjunto também. Que, no caso, esses elementos que pertencem aos dois conjuntos é o que eu chamo de interseção. Então, a diferença na prática vai ser o quê? Você tirar do primeiro conjunto a interseção. Então, quem é o primeiro conjunto aqui? O A. Então, vou retirar do conjunto A a interseção. Sobrou o quê? 1, 3 e 5. Então, essa é a resposta 1, 3 e 5. Então, venho no de baixo. Quem é o primeiro conjunto? O conjunto B. Então, agora eu vou vir aqui no conjunto B e vou retirar a interseção. Quem é a interseção? 2, 4 e 6. Retiro a interseção aqui. Sobrou o que desse conjunto? 8 e 10. Então, isso é que é o cálculo da diferença. Beleza? Então, vamos aqui para um outro exemplo. Agora, o exemplo que eu vou falar é colocando essas operações que nós fizemos aqui no diagrama. Então, tem um conjunto A aí, tem um conjunto B. Repare que esse pedaço aqui, ó, no meio, é o pedaço que tem a linha azul e o pedaço que tem a linha vermelha. Então, esse pedaço aqui, os elementos que vai estar aqui contido, ele pertence tanto ao A quanto ao B. São os elementos da interseção. A união vai ser tudo isso que está pintado. Então, se eu pintar isso tudo aqui dentro, vai ser a união. Esse espaço que está aqui são os elementos que são exclusivamente do conjunto A. Ou seja, esse pedaço que está aqui são os elementos que estão em A e que não estão em B, que é a definição da diferença. Então, esse pedaço aqui é A menos B. Se esse pedaço é A menos B, obviamente que o de cá é B menos A. E aí vamos verificar a interseção, 2, 4 e 6. A menos B, 1, 3 e 5. B menos A,
8 e 10. Repare que se eu verificar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10, foi justamente a minha união que eu fiz aqui na letra A. Beleza? Então, é assim que a gente vai funcionar no diagrama. Então, no diagrama, a gente vai, quando a gente estiver nos problemas, a gente vai colocar os diagramas nesse formato que está aí e preencher todos os espaços vazios. Quando chegar lá, nós veremos. Vamos ver agora um outro exemplo. Então, eu tenho aí o conjunto A, B e C. Agora a gente tem 3 exemplos e vamos fazer as operações. Então, a primeira é a união de A com B. Junta A com B e aí os elementos que são iguais eu só escrevo uma vez. Venho com A inter B, A interseção B, os elementos que estão em comum. Então, quem é que está em B, em A e em B ao mesmo tempo? O 3, o 6 e o 8. Próxima operação, A unida a C. Junta todos os elementos de A com o conjunto C. Os elementos que são iguais eu só escrevo uma única vez. A inter C. Então, A inter C são os elementos que estão em comum entre A e em C. Quem são os elementos que estão em comum entre A e C? 5, 7 e 8. Beleza? Vamos para B unida a C. Junta os elementos que estão em comum, eu só escrevo uma vez. B inter C. B inter C, o que é que eu faço? Verifico os elementos que estão em comum. Que está em comum entre B e C. Que são os elementos que estão em B e em C ao mesmo tempo? O 1, o 2 e o 8. Aí eu venho letra G, ele pede para fazer A menos B. Então vou pegar no conjunto A, e aí detalhe, vou pegar no primeiro conjunto, que é o conjunto A, e retirar os elementos de B. Quem são os elementos de B que está dentro de A? Que é a interseção 3, 6 e 8. Então retiro aqui do conjunto A 3, 6 e 8. Sobrou o quê? 5, 7 e 9. Beleza? B menos A, faça a mesma coisa, retiro a interseção 3, 6 e 8, só que agora eu retiro do primeiro conjunto. O primeiro conjunto é o conjunto B. Então, retiro 3, 6 e 8, sobrou o quê? 1, 2 e 4. Vou para a diferença, B menos C. Procedimento é o mesmo. Retiro do conjunto B os elementos que pertencem a C. Quais são os elementos que pertencem a C? 1, 2 e 8. Venho aqui, retiro do conjunto B 1, 2 e 8. Sobrou 3, 4 e 6. Faça a mesma coisa, só que ao contrário. Tiro do conjunto C, sempre retirando do primeiro conjunto, os elementos que pertencem a B, que nesse caso é a interseção 1, 2 e 8. Retirando 1, 2 e 8, fico com 5, 7, 10, 11 e 12. A união vai ser a junção de todos esses elementos que está aí descrito. E a interseção entre os 3 conjuntos é o elemento que está, os elementos ou o elemento que está nos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Nesse caso, o 8. Beleza? Fazendo a mesma relação que nós fizemos com o diagrama, o que é que a gente vai ter aqui? Eu tenho o conjunto A, o conjunto B. Esse meio aí representa a interseção de A com B. Vou retirar o conjunto A, conjunto C. Esse meio aí é a interseção de B com C. Retiro o conjunto B, volto com o conjunto A. Esse meio aí é a interseção de A com C. Colocando os 3 conjuntos juntos, no meio eu tenho a interseção de A, B e C. Beleza? Vamos ver agora nos exemplos, nos problemas, como é que a gente vai resolver essa questão da teoria dos conjuntos, beleza? Isso daqui é para a gente determinar o número de elementos da união, número de elementos de A mais número de elementos B menos o número de elementos da interseção. Isso a gente vai verificar um pouco mais lá na frente, mas só para adiantar o lado, que aí tem uma fórmula.